Bom dia, professor Castro Neto. Bom dia. Obrigado por nos receber. Hoje estamos aqui para conversar sobre o grafeno, um material que está revolucionando a ciência e a tecnologia. Primeiramente, gostaria que você nos contasse a história da descoberta, a sua participação e de como caminhou a pesquisa a partir do grafeno. Muito bem. O grafeno ele foi isolado a primeira vez em 2004 por um grupo de pesquisadores na Inglaterra, liderado pelo professor André Geim. E em 2004 eles publicaram um artigo na revista Science, que hoje é um dos artigos mais citados no mundo nessa área. Ele e o primeiro autor é o professor Kostya Novoselov, que é o primeiro autor desse artigo. E esse artigo ele foi visto no início como uma curiosidade científica. Nesse artigo eles demonstraram que eles conseguiam esfoliar, pegaram um pedaço de grafite e esfoliar até conseguir uma única camada atômica de carbono, né? Isso inicialmente foi considerado como eu disse, uma curiosidade científica. E eu li esse artigo já em 2004 e nós começamos a trabalhar para entender as propriedades desse novo material. E em 2005 nós publicamos um artigo onde nós descrevíamos exatamente como esse material se comportava na presença de campos elétricos, campos magnéticos. E nós fizemos certas predições e foram confirmadas. O professor Novoselov, o professor Geim confirmaram essas predições teóricas que nós fizemos em 2005. Então a minha participação foi bem do início do campo. Eu vi esse campo essencialmente crescer do zero, né? Até se tornar o que é hoje, que é um campo muito, muito grande, com milhares de pesquisadores no mundo inteiro trabalhando nessa área. Ótimo. E quais são os desafios dessa pesquisa? O maior desafio é que a gente está falando de um material que ele tem a finura de um átomo, né? Então ele é um material extremamente fino, transparente, ele é um material macio, não é? E ele tem propriedades que são muito fora das usuais, não é? Então lidar com materiais que são de uma finura atômica constitui um grande desafio do ponto de vista científico e tecnológico. O que há de tão revolucionário nesse material? O que faz dele ser tão diferente dos outros? Esse material ele é bem curioso. Ele conduz eletricidade melhor do que o cobre, não é? Que é um condutor de os fios, a fiação de casas, etc., todos feitos através de fios de cobre. Ele conduz eletricidade melhor que o cobre. Ele conduz eletricidade melhor que o silício, que é usado em toda a tecnologia moderna, né? Ele é mais resistente que o diamante, mais resistente que o aço, né? Apesar de ser extremamente macio, né? Ele conduz calor extremamente bem, né? Ele não só conduz eletricidade bem, mas conduz calor extremamente bem. Ele é extremamente resistente estruturalmente, ele não quebra fácil, né? Então todas essas propriedades desses materiais são revolucionárias, completamente diferentes de todos os outros materiais que vieram antes dele. Qual é o impacto do grafeno na ciência básica? O grafeno criou uma nova área de pesquisa, o que a gente chama de materiais bidimensionais. Materiais que são atomicamente finos, não é? E onde tudo acontece num plano. Todos os materiais antes do grafeno são tridimensionais, eles têm largura, comprimento e altura. O grafeno só tem duas dimensões, comprimento e largura, não tem altura, não é? E isso faz esse material completamente diferente dos outros, do ponto de vista de ciência básica. Então nos últimos 10 anos, muito da pesquisa foi exatamente fundamental, foi feita através de entender as propriedades de materiais em duas dimensões. Isso é um tópico
que é fronteira na ciência atual. Por outro lado, qual é a perspectiva da aplicação industrial do grafeno? Como eu disse antes, pelo fato do grafeno ter essas propriedades extraordinárias, né, ele pode ser usado em muitas formas diferentes, né? Por ele ser resistente, ele ser uma barreira química, ele ser uma barreira de gases, ele pode ser usado, por exemplo, para impermeabilização. Pelo fato dele conduzir eletricidade muito bem, ele pode ser usado na indústria eletrônica. Pelo fato dele ser macio, ele pode ser usado na indústria eletrônica flexível, né? Pelo fato dele conduzir calor muito bem, ele pode ser usado em sistemas térmicos, controle térmico de materiais e coisas do gênero. Então, as propriedades físicas desse material levam às aplicações em termos de engenharia. E é isso que está acontecendo agora no mundo inteiro. Quer dizer, existe uma explosão, né, do uso desse grafeno em diversas aplicações. Isso realmente é incrível, professor Castro Neto. É visto que vocês vêm desenvolvendo tecnologias no campo da energia. Por exemplo, painéis solares com eficiência bem maior que as atuais. Você pode dar uma ideia de como eles funcionam e quão mais eficientes esses painéis seriam? Sim, com certeza. Como vocês sabem, os painéis solares que hoje são produzidos, eles são produzidos de silício. E acontece que o silício é um material quebradiço. Por isso que quando você vê um painel solar numa casa, geralmente são placas rígidas que você instala no teto da casa e tal. Isso tem a ver com as propriedades do material. O grafeno, ele é maleável, não é? Então a gente vai ser capaz de produzir painéis solares que são carpetes. Então, em vez de você ter um painel flexível, você pode rolar um carpete no teto da sua casa ou na parede da sua casa, e você vai poder captar energia solar dessa maneira. Pelo fato do grafeno conduzir eletricidade melhor do que o silício, existem menos perdas. Então, vai haver uma conservação de energia extra nessas telas solares. Então, além de você ganhar com a flexibilidade do material, você ganha com o ganho de energia. Você não tem desperdício de energia quando você usa esse material. E além disso, o grafeno está sendo usado em conjunção com outros materiais bidimensionais, como eu estava dizendo anteriormente. Então, não só agora o grafeno está entrando nessa área, mas outros materiais que a gente, por exemplo, sintetiza aqui em Singapura e trabalha com eles também estão sendo usados. Então, realmente, como eu disse antes, é uma explosão numa nova área de ciência e tecnologia. Sabe-se por notícias que ultimamente vocês se associaram a um centro que está nascendo agora no Brasil, o MacGraph. O que te levou a isso? Essa é uma história curiosa, interessante, eu acho que é exemplar para o Brasil. O reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, o professor Benedito Guimarães Neto, nos visitou em Singapura alguns anos atrás, e ele ficou muito impressionado com as coisas que nós estamos fazendo aqui, e ele resolveu fazer uma coisa revolucionária, que é explorar uma área de alta tecnologia com visão a aplicações, com visão em direção à área industrial, e puxou essa ideia, levou para o Brasil, e a FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo, resolveu bancar também, fazer parte desse esforço, que eu diria revolucionário no Brasil, porque a Universidade Mackenzie é uma universidade particular, sem fins lucrativos, e a FAPESP se envolveu diretamente nisso, e eu, como brasileiro, achei que essa história, né, essa ideia é revolucionária em termos de Brasil. Por isso eu decidi investir o meu tempo e meu esforço para fazer com que que a Mackenzie criasse esse centro, que se chama MacGraph,
no Brasil, já estão construindo um edifício novo lá em São Paulo, e eu acho que vai ser um grande sucesso. Eu estou apostando muito nesse novo centro. Nós brasileiros agradecemos muito. Outro avanço recente do grupo de vocês envolveu o controle de elétrons no grafeno por meio de deformação desse material. Como isso pode influenciar o futuro dos circuitos eletrônicos? Então, você veja, você tem um iPad, um iPhone, não é? E esses aparelhos são todos rígidos. Mas agora imagine que você tem um circuito elétrico que é deformável e transparente ainda por cima. Então você pode fazer, por exemplo, um aparelho como um iPad que pode ser dobrado como na forma de um canudo, ou pode ser colocado no bolso, ou você pode enrolar em torno do seu braço, e coisas do gênero. Então você pode usar as deformações desse material para controlar a maneira como a corrente elétrica se propaga no material. E isso aí é uma coisa inteiramente inovadora, não é? É um novo conceito, não só em física, mas também em engenharia elétrica, não é? Os engenheiros vão ter que se adaptar a uma nova tecnologia. Ok. Quais são os principais desafios hoje para que o grafeno entre definitivamente na indústria de alta tecnologia? Bom, já existem, como eu disse, no mundo inteiro, existem várias empresas aparecendo na comercialização do grafeno, no uso do grafeno. Um desafio grande é a produção desse material em escala industrial. Isso não é fácil, pela razão de que nós estamos falando de um material que só tem a finura atômica. Lidar com esses materiais é um grande desafio de engenharia, não é? E produzir um material que é tão fino, para te dar uma ideia, 1 grama de grafeno pode cobrir mais de 2.000 metros quadrados. Não é? Então nós estamos falando de uma coisa, um material que é extremamente fino, extremamente leve, e não é fácil de lidar com esse material. Não é? E produzir isso em grande escala continua sendo ainda um desafio. Não é? Além disso, colocar ele em circuitos elétricos e colocar ele em aplicações, não é? Nós estamos ainda começando. A gente pode dizer que apesar do grafeno ter sido descoberto há 10 anos atrás, nós ainda estamos na infância desse campo. Não é? Mas isso não é muito diferente do que aconteceu na indústria eletrônica do silício. Não é? O silício também ele foi descoberto, ele foi usado em eletrônica nos anos 50, mas só estourou nos anos 70. Então existe um tempo entre a ciência básica e a aplicação tecnológica. No grafeno a gente está no meio do caminho entre esses dois passos. Né? Então por isso que existe muita coisa interessante para a gente estudar, para a gente aprender, e existe mais ainda para a gente poder aplicar esse material na indústria de alta tecnologia. Caro professor Castro Neto, muito obrigado pela entrevista sensacional e bem esclarecedora sobre o grafeno. Muito obrigado pela sua presença aqui.